Fala galera, sejam bem-vindos, estou aqui de volta trazendo para vocês mais um vídeo de Magic, finalmente, né? Eu não parei o conteúdo de Magic aqui no canal, eu só tinha dado uma pausa porque eu estava um pouco desanimado com Magic, muito conteúdo, muito produto sendo lançado, né? Me desanimou um pouco nesses últimos tempos, mas eu continuei acompanhando e agora em New Capenna eu fiquei bem animado, eu realmente gostei bastante das cartas. E aí eu resolvi fazer esse vídeo aqui de upgrades dos decks, né? Então, vamos lá, para não demorar muito mais, né? A gente tem primeiramente aqui o deck de Anhelo, eu não sei exatamente como é que se pronuncia, mas eu achei ele um comandante muito legal, inclusive é o que eu tô mais animado para montar deck, para testar e tal, porque até hoje não tinha um comandante Grix que me animava tanto. E o Anhelo me animou bastante. Ele é bem versátil, dá pra você jogar com várias possibilidades, dá pra você fazer ele estilo Storm, talvez, copiando aí aquelas mágicazinhas de gerar mana, né? Dá pra fazer ele Reanimator, essas cores são muito boas pra Reanimator, e aí você jogando uma mágica preta você consegue copiar, então você volta duas criaturas. Você consegue fazer um Big Spell, mais na pegada daquele deck de Strixhaven, que era Izet, né? Dá pra fazer várias coisas usando ele, dá pra fazer ele com efeitos de roda, então colocar um Nekuzar, colocar o Deus do Gafanhoto, por exemplo. Você vai comprar 14 cartas, 12, 14 cartas, então muito legal. Dá pra fazer até um deck meio de sacrifício, que é mais focado na combinação Golgari, né? Mas agora dá para fazer mais voltado pro Grix. Então, realmente tem muita combinação. O jeito que eu mais gosto é parecido com o jeito do deck, né? Mais um Good Stuff, mais Spell Slinger, mais nessa pegada aí. E várias mágicas boas e você tirar valor, você aumentar ainda mais o valor de cada uma das cartas, né? O estilo que eu gosto mais de jogar porque torna um deck mais versátil, não tem tanto uma linha para seguir, né? Então é mais ou menos essa a estratégia do deck e eu segui basicamente essa linha, não foquei em nenhuma estratégia específica aqui. Beleza? Então eu tirei 10 cartas, né? E vou colocar 10 cartas e aí no final vão ter alguns bônus aí para vocês, algumas cartas extras que são um pouquinho mais caras, então eu coloquei mais como extra, mas que são muito boas, então eu achava que precisava realmente comentar sobre elas. Beleza, então começando aqui, a primeira carta que eu tirei foi o Spellbind Soprano. E elas ainda estão com a imagem um pouco ruim, porque acabou de ser lançada as listas, né, recentemente, então ainda não atualizaram as imagens, né, então tá um pouquinho, talvez fique um pouquinho embaçado as imagens aí. Mas, começando aqui com essa criatura, eu achei ela um pouco estranha, pra falar a verdade. Ela não tem nenhum tipo de evasão, é só uma criatura 2/2 no commander, não faz muita coisa, precisa atacar para reduzir o custo, então eu acho que não faz muito sentido manter ela aqui. Eu prefiro um ramp normal do que ela. E o Anchor, que é uma habilidade que eu acho legal, eu gosto muito, tem várias cartas que eu acho legais com Anchor, mas nesse caso aqui é meio esquisito, porque você vai ter que sacrificar ela no final do turno, né? Então você vai pagar já 4 de Anchor. Ele vai reduzir 3, mas você está gastando 4 mana para pagar o Anchor. Então no final você está perdendo uma mana, na verdade, né? E para 3 bichos 2/2, então realmente não gostei muito dele não. Se ele tivesse algum efeito quando causava dano de combate e tal, além do efeito dele, né? Enfim, do jeito que ele é, eu realmente não gostei. E eu achei uma carta bem fraquinha. Continuando aqui então, Andarilho das Aflições. Eu não entendi muito porque essa carta veio. Na verdade eu entendi, né? Tem o efeito de sacrificar outra criatura aí, que é um pouquinho a pegada do deck, mas a pegada do deck é mais copiar mágica, você sacrificar copiando. Então, pra mim não faz muito sentido ter uma carta pra sacrificar as criaturas, né? E por isso eu tirei. Inclusive a ficha que ele gera é só 0/1, então nem vai ajudar. Se ele gerasse pelo menos uma, sei lá, 2/1, aí sim eu entenderia, aí sim seria bem legal, porque tem ela e a ficha para sacrificar. Mas do jeito que ela é, só para dar uma evidência, não tem nenhum tipo de interação com o comandante,
nem com o resto do deck, a ideia do deck. Então, segunda carta que eu tirei. A escapatória é boa, né? Você vai jogar várias cartas no cemitério, mas também nada demais, você não mila seu deck, você não vai encher tão rápido assim para usar várias vezes o Andarilho. Então, foi a segunda carta que eu tirei. Terceira carta que eu tirei aqui, o Cyrix, não sei exatamente como fala. É uma carta que foi criada para ser uma tribal de Fênix, né? Então não faz muito sentido aqui nesse deck, não tem muita interação com o resto do deck. Foi mais uma dessas cartas que a Wizards cria porque a comunidade está precisando, a comunidade quer, alguma coisa assim. E o Cyrix não tem nada a ver para um deck de Fênix e por isso eu tirei. Ele nem é muito forte, para falar a verdade. Então se fosse pelo menos eu deixaria também, mas é uma carta bem fraquinha, para falar a verdade. A quarta carta que eu tirei foi o Smuggler Bug, que também não tem nada a ver com o deck. E pra falar a verdade, sei lá, enfim, não tem muito a ver com o deck. Você volta pra mão, não sei se eu gostei dele não. Eu entendo que é pra fazer o Hideaway de novo, mas eu acho 4 um custo alto pra ele. Se fosse um custo 2, talvez, seria uma boa carta. Mas do jeito que acho que não tem evasão, não tem nada a ver com o deck. É melhor tirar e colocar outra coisa no lugar. Outra carta que eu tirei, Determined Iteration. Eu gostei bastante dessa carta, achei ela bem legal, quero inclusive pegar pra mim. Mas eu acho que não é pra esse deck aqui. O deck tem pouquíssimas criaturas, acho que 14, vem com 14. E sendo que dessas 14, acho que 5 são lendárias, então ainda tem esse problema. Se você for copiar, caso você tenha uma criatura, você ainda pode ser que seja lendária, não faz sentido copiar, você vai ter que sacrificar logo que entra, né? Enfim, e se você for copiar uma das suas fichas, é ficha 2/2 e tal, então não faz muito sentido pra mim. Eu entendo que é uma carta legal, mas eu acho que colocaram aqui porque tem um pouquinho a ver com esse negócio de sacrificar e tal, pra você copiar as mágicas instantâneas e feitiço, mas eu acho que esse não é o deck pra essa carta, apesar de eu ter gostado bastante. Próxima carta que eu tirei, o Amuleto dos Maestros. Essa carta, eu geralmente gosto muito dos amuletos, mas nesse caso aqui eu achei ele bem fraquinho, pra falar a verdade, um dos mais fracos dos 5 amuletos novos, né? Esse segundo efeito é irrelevante pro Commander. O último é 3 mana para dar 5 de dano numa criatura Planeswalker, não gostei muito também. O primeiro é bom, mas também o deck não veio focado em Reanimator, nem nada assim, nem tem muita coisa com flashback e tal, então todos os efeitos para esse deck são bem mais ou menos, e o 2 é bem inútil, então não gostei e tirei. E lembrando que se você for copiar esse amuleto, você vai ter que copiar exatamente o modo que você escolheu, né? Então você nem pode trocar o modo, se pudesse pelo menos seria bem mais interessante, né? Mas não funciona assim, então você vai ter que fazer exatamente a mesma coisa. Não gosto muito dessa carta não. Seguindo aqui temos Tauren Invocation. Eu acho que essa carta deveria ser instante, tá? Eu sei que ela já existia, claro, mas para ela ser boa precisava ser instante, pra falar a verdade. Mesmo copiando, você vai ter 4 fichas de 2/2 voar que no Commander não é nada, então eu acho que não faz muito sentido a gente manter aqui no deck. É melhor tirar e abrir espaço para alguma coisa melhor. Mais uma carta que eu tirei aqui foi o Zendal's Pit Judgment. Ela à primeira vista pode parecer interessante, mas depois você para pra pensar e analisar, ela não é tão boa assim, ela é um feitiço. Os jogadores vão escolher o que é que volta, não é você. Então, tudo isso aí deixa a carta bem fraca. Se os oponentes tiverem cartas com efeito ETB, né, criaturas com efeito ETB, por exemplo, então eles vão escolher voltar aquilo. E aí, sei lá, alguma carta que rampa quando entra, ou alguma criatura que compra carta quando entra em jogo. Então, ele com certeza vai escolher, ele vai baixar de novo, vai tirar mais valor. E fazer corrupte ainda pior, porque além do valor ainda deixa um corpo na mesa, então eu acho que não compensa, custo 5, não é instantânea,
eu não curto muito essa carta não. A não ser que seja um deck, um meta mais específico, né, o seu. Mas no geral eu não curto muito essa carta não. Seguindo aqui temos Reign of the Pit. Eu acho ela uma carta muito cara, tá? Ela é 6 mana para cada jogador sacrificar uma criatura. E é cada jogador, então inclui você. Então você vai ter que sacrificar, se você quiser copiar, né, você vai ter que sacrificar uma ficha. E além disso, você vai ter que sacrificar uma criatura para essa carta e mais outra criatura na cópia, né? Então é até arriscado você ter que sacrificar seu próprio comandante. E para botar um bicho grande que voa, não é tão bom, eu acho, no comando. Apesar de que o voar deixa um pouquinho melhor, mas eu acho isso uma carta muito, muito pesada. Sacrificar a criatura deveria ser mais ou menos custo 3 no máximo. Incluindo você, né? Quando inclui você, tem feitiço que faz isso por 1 mana, então eu acho que não compensa o fato 5 manas a mais para botar um bicho grande que voa. Eu acho que no comando não é tão legal assim, não tem ímpeto, não tem nada, então muito, muito ruim essa carta. Seguindo aqui temos chamar o Rompcel. Eu acho interessante essa carta, mas ela é muito pesada. 7 mana por uma 5/5 voar não compensa. Apesar de você ter a possibilidade de ficar recastando ela, né? Enquanto você não tiver mais nada. Mas mesmo assim, e mesmo copiando, eu também não acho ela tão legal assim. Então, enfim, tudo bem, você pode descartar terreno se você tiver já com muito terreno e tal. Mas não gosto muito dessa carta não, pra falar a verdade. Ela é um custo muito alto. Se ela fosse 5 mana seria legal. Mas 7 mana por um feitiço, mesmo copiando, não é tão impactante assim não. E aí a gente começa as cartas que eu coloquei para substituir. A primeira dela é o Artista da Fornalha. Essa carta é muito boa. Lembre que além de quando você conjura feitiço e é instantâneo, você também, quando copia, ele triga habilidade. Então isso aí é muito legal, porque cada mágica instantânea feitiço que você conjurar, você, com seu comandante na mesa, você cria 2 fichas de tesouro. Isso ajuda a você conseguir castar muito mais mágicas instantâneas e feitiços, né? Inclusive nos turnos do oponente, conseguir copiar mais vezes, uma vez no turno do oponente, já que seu comandante só permite uma vez por turno, mas não apenas no seu turno, né? Então você pode ficar jogando no turno de cada oponente e no seu e tirar mais valor do comandante. Então essa carta é muito boa, carta bem baratinha ainda, relativamente baratinha, né? Mas vale a pena. Seguindo aqui temos o Arquimago Emérito. Essa carta é muito boa mesmo. E como o artista, né, passado, ele também é quando você conjura ou quando você copia. Então cada mágica que você jogar, você compra 2 cartas. Carta bem forte. Custo 4 aí, bem legal. Seguindo aqui temos Taurand, um clássico aí do Commander, né? E cada vez que você joga uma feitiço instantânea, você gera uma ficha 2/2 que voa, então bem legal. E além disso vai gerar a ficha para você poder sacrificar no futuro para copiar as mágicas, né? Eu acho que o Taurand encaixa perfeitamente nesse deck aqui. Seguindo aqui temos o Dragão Avernio do Retrofluxo. Essa carta eu fico um pouco em dúvida, para falar a verdade, eu não sei se ela é exatamente a melhor carta, mas ela é uma boa carta por um preço bom, né? Então você tem muitas mágicas instantâneas em feitiço e todas tendo flashback, é muito legal. Além do que é um corpo 4/4 voar, que é relativamente legal, né? Não é nada incrível, mas é um bom corpo, né? Então eu gosto dessa carta. O deck vem com Lightning Greaves, que dá ímpeto para suas criaturas, então você pode conseguir fazer aí alguma coisa bem interessante, né? Por isso eu coloquei aqui. Mas essa é uma das que das menos boas que eu coloquei aqui nessa lista. Seguindo aqui temos um encantamento bem interessante, Ensinamentos do Sábio Celeste. Toda vez que você joga uma não criatura, e aí conta ser artefato, ser encantamento, então ela é bem abrangente, você pode pagar 2 e criar uma ficha, né? 2/2, que voa também. Então, bem legal, vai criando fichas aí, vai enchendo sua mesa. E você pode pensar basicamente que é pagar 2 para copiar suas mágicas instantâneas e feitiço, né? Então, uma carta bem interessante, acho que vale a pena 2. Ela é um pouquinho alto, o custo para baixar 4, mas
depois que ela tá na mesa, acho que quase sempre compensa você fazer a ficha, né? Como se você pagasse 2 para fazer a cópia, se você tiver o comandante na mesa. Seguindo aqui temos uma maldição do distúrbio. Eu acho essa maldição bem legal porque você vai gerar fichas e além disso você consegue tirar um pouco de dano que você vai receber, né? Porque o jogador que você encantar, os outros oponentes vão querer atacar aquele jogador. Então, além de você ganhar uma ficha 2/2, que é perfeita para sacrificar e copiar as suas mágicas instantâneas feitiço, além disso vai evitar um pouco que não te ataquem, né? Então eu gosto dessa carta, custo relativamente baixo, ela é bem legal pro deck. Seguindo aqui temos uma carta nova, Domínio dos Maestros. Eu acho essa carta bem boa. Ela praticamente, em vez de você sacrificar a criatura para copiar, você pode sacrificar para jogar do cemitério, né? Então dá uma versatilidade muito grande pro deck. E realmente você ter o seu cemitério como uma segunda mão é muito boa, né? Então quando você quiser, você pode usar essa cartinha aí. Se não quiser, você deixa ela lá e vai copiando as mágicas enquanto você tiver carta na mão também. Então, bem legal. Seguindo aqui, temos uma carta clássica também, Invocações Metalúrgicas. Essa carta é muito boa. Vai ter até uma mais na frente, parecida, só que bem mais cara, né? Vocês vão ver mais adiante. Que eu não coloquei nas 10, essa tá nas 10, mas a outra não. Mas essa é uma carta bem boa, não tem nem muito o que falar, todas as mágicas geram ficha pra você. E aí você tem que ter cuidado só pra colocar mágica instantânea e feitiço, ou a maioria, né, de custo 2 ou maior. Porque se você colocar muita de custo 1, ele vai criar uma ficha 1/1 e aí não é suficiente pra sacrificar, né? Então, só esse cuidadozinho aí, mas 99% das vezes ele vai criar já a ficha que você precisa. E a outra habilidade é muito boa, se você precisar aí numa emergência. Seguindo aqui temos o Retorno Místico. Eu gosto dessa carta porque praticamente suas cartas, mágica instantânea e feitiço, você vai conseguir conjurar 3 vezes. E se você conseguir copiar todas as vezes, você vai ter um valor bem grande. Então eu gosto bastante dessa carta no geral. Aqui o Entrelaço de Mágicas, né? Também um feitiço bem legal para Commander. 6 mana para você conjurar 2 mágicas é bem interessante. Você vai conseguir jogar ramps verdes, por exemplo, Destroy de alguém. Então é uma carta que eu gosto muito, particularmente. Ela parece um pouco alto custo, mas se você dividir por 2, né? Praticamente como se você estivesse pagando 3 em cada mágica. E lembrando que você vai jogar mágica de custo 5, 6... 4 também, com muita frequência, né? Então eu acho que vale a pena o custo dela. E se você copiar, melhor ainda. Quase sempre alguém vai ter alguma coisa no cemitério para você jogar e você com certeza vai ter, né? Inclusive mágicas de custo bem alto, por isso que eu acho que vale muito a pena. E aí a gente fecha as 10 cartas aqui que eu substituí. Eu coloquei essas 2 cartinhas extras aqui, que foi o Santuário Místico, que é um terreno, né? Eu acho que ele é muito legal, tem tudo a ver, sinergia, volta instantânea feitiço, né? E é bem baratinho, então eu coloquei aqui como extra. E o segundo terreno extra que eu coloquei foi o Visão de Silund, que é muito boa, é uma mágica instantânea, então é bem legal. No passe você joga, se você não tiver muita coisa para fazer. E além disso ele pode ser um terreno, então essa carta é muito boa, muito versátil. E se encaixa perfeitamente no deck. Esses 2 terreninhos eu com certeza colocaria. Se você pode colocar, né? Mesmo estando fora das 10 mudanças que eu fiz. Mas eu colocaria assim, substituiria por 2 terrenos quaisquer. Um que entra virado, talvez, 2 que entra virado, enfim. Qualquer terreno basicamente é um upgrade legal. E aqui eu então coloquei as cartas extras aqui para vocês, que são um pouco mais caras, né? A gente começa com o Suturador de Bonecos. Essa carta é muito boa nesse deck, é incrível. Eu nem botei aqui o outro lado, nem separei o outro lado, porque eu acho que nem precisa. Praticamente você nunca vai querer transformar ele, o relevante é esse lado aí, que todas as suas mágicas instantâneas e feitiço já dão uma ficha que você precisa para sacrificar, né? Então, muito legal, é tipo um Taurant, só que um custo a menos, que faz muita diferença, né? Então, realmente essa carta é muito, muito boa, se você puder. Ela é uma das melhores aqui que eu separei. Segundo aqui,
Coloquei o Bloodghast, que é também uma carta bem legal. Basta você baixar uma lenda que você volta, né? Então praticamente você tem um bicho que sempre você vai conseguir ter criatura para sacrificar, né? Então eu gosto bastante dele nesse tipo de deck aqui. Eu não coloco muito o Bloodghast, por exemplo, em decks que voltam criaturas do cemitério e tal, porque o corpo é pouco relevante. Mas nesse caso aqui, que você vai ter poucas criaturas no deck, é legal você garantir que você sempre vai ter uma para sacrificar, né? O Bloodghast é muito legal nesse aspecto aí. Continuando aqui, então, eu coloquei o Lear, que é uma carta bem boa, principalmente para esse tipo de deck. Geralmente quando você copia, você não vai focar muito em mágicas de anulação. Então, que é o primeiro efeito do Lear, né? Que mágicas não podem ser anuladas. Ele meio que contradiz com a pegada do azul. Mas no caso desse comandante, do Unhalo, ele copia mágicas. Então não faz muito sentido copiar mágicas para anular outras cartas, né? Então ele encaixa perfeitamente por conta disso. Você não vai ter muitos anulas e o benefício que ele traz é muito bom, né? Todos os seus feitiços e encantamentos ter recapitular. Ele é parecido com o dragão, só que a diferença é que o dragão precisa atacar, né? Então essa é uma diferença bem grande no Commander, né? O fato de ter que esperar um turno para poder atacar e tal. Então essa carta é bem boa, mas é bem mais cara também. Então só se você puder, aí você pode até substituir aquele dragão, né? Seguindo aqui temos Blatant Chivalry. Essa é uma carta mais para representar as Big Spells. Tem várias Big Spells boas no Magic, né? No Commander em geral. Mas o Blatant Chivalry é uma carta bem boa, que eu separei aqui como exemplo. E se você conseguir copiar, vai fazer uma diferença bem grande, né? Então fica aí como recomendação. Seguindo aqui temos o Amuleto Primal, carta muito boa. Tudo seu vai custar 1 a menos. É como se fosse um ramp, né? Por custo 4. Mas além disso, o outro lado também dele é bem útil, né? Que é justamente a fonte primal que você vai copiar. Então, todas as suas mágicas instantâneas e feitiços você vai conseguir copiar 2 vezes. Uma com o comandante e a outra com fonte primal, que faz uma grande diferença. Carta muito legal. Seguindo aqui o Tufão de Tubarões, né? Eu tinha comentado antes. Com outro encantamento lá. E aqui também tem um efeito parecido. A diferença é que nesse caso você pode recapitular. E aí você pode recapitular pagando 2 só, se você quiser, para comprar uma carta. Ou você pode pagar 4, né? Os 2 e colocar uma ficha 2/2 para ter mais uma criatura para sacrificar no futuro. Ou você pode jogar ela simplesmente como um encantamento, que quase sempre vai ser a melhor opção. E todas as suas mágicas instantâneas e feitiços vão gerar criaturas. Então, carta muito boa. Seguindo aqui temos o Snapcaster Mage, né? Carta clássica aí do Magic, mas bem carinha. Mas ela é incrível, ela é 2/1, o que faz diferença, você pode sacrificar, né? Você vai ter acesso a uma mágica instantânea feitiço do seu cemitério. Então, essa carta é bem boa, bem versátil. E ela encaixa perfeitamente no deck porque ainda tem poder 2, né? E para fechar aqui eu separei uma carta que não é bem uma recomendação, é mais um teste. Eu pensei nela e achei que poderia dar uma sinergia legal, né? Que é justamente o Gin, o Inefável. Essa carta é muito legal porque o +1 dela vai criar uma ficha 2/2. Uma ficha não, né? Uma ficha, né? 2/2 que é perfeita para sacrificar. Quando você sacrifica, você bota na sua mão. Então praticamente você está comprando uma carta e tendo a ficha para sacrificar. O -3 dela é muito bom porque destrói qualquer permanente. E o problema dela é que é 6, então é um pouco pesado. Seu deck não rampa tanto assim. Por isso que eu disse que talvez valha a pena testar, mas tem que ver direitinho. Talvez seja melhor colocar uma mágica instantânea ou um feitiço no lugar dela e tal. E a habilidade estática dela não é tão relevante, né? Você diminui 2 de custo para mágicas incolores, você praticamente não tem mágicas incolores no seu deck. Então esse efeito é ignorado praticamente, né? Você tem que pensar mais no +1 dele no -3. Principalmente o +1 eu acho legal, porque você gera uma ficha e além disso você, entre aspas, compra uma carta, né? Então é isso aí, essas foram as sugestões, espero que vocês tenham gostado. Se vocês têm mais sugestões, deixa aqui nos comentários.
Eu quero saber o que vocês acharam aí das mudanças. Diga se vocês fariam diferente ou não, beleza? E se vocês gostaram, deixe seu like e se inscreva que ajuda muito o canal para eu trazer mais vídeos como esse, beleza? Até a próxima. Valeu!